Que nós possamos, como foi cantado aqui, não só dobrar os nossos joelhos, mas dobrar o nosso coração também. Que o Senhor seja digno de tudo, não só nossas canções, não só 2 horas pela manhã de domingo, porque o Senhor é digno de realmente de tudo. Por isso, Senhor, nessa manhã estamos aqui, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser sensíveis à Tua voz, aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluias, bom dia. Para aqueles que estão em processo de acordar ainda, tem gente que leva um tempinho a mais. Domingo pela manhã, meio de feriado, com chuva, eu acho que é um avivamento. Eu confesso que se tivesse 2 ou 3 reunidos, estaríamos em avivamento já. Mas glória a Deus, né? A gente não... A ceia não é uma obrigatoriedade para ir para o céu, né? Teve uma pessoa que perguntou: eu vou faltar a ceia, e daí? E daí? O que vai acontecer comigo? Tu vai perder a oportunidade de estar junto com os irmãos, né? Ceando. Mas e aí, Deus? E Deus está lá. Não é, né? Às vezes a gente trata os cultos, a ceia, essas coisas como objetos sagrados que, se a gente faltar ou tocar, a gente vai para o inferno, vai, sei lá, ser punido. Não. Não existe uma punição, existe uma deixar de colher. Tudo que a gente deixa de plantar, a gente deixa de colher. Não é punição não colher. Não colher é uma consequência de não plantar. Não existe uma punição, né? Deus não é um Deus punidor porque a gente não faz. Deus é um Deus galardoador daqueles que colhem, que plantam. É diferente. Então, glória a Deus pela sua vida, tá? Por estar aqui de manhã. Abra a Bíblia comigo aí. Eu queria falar com essa manhã. Eu tinha uma coisa no meu coração desde ontem, mas aí o Espírito Santo, acredito que me conduziu para ministrar outra coisa. Queria falar sobre simplicidade cristã, sobre o que é ser simples, o que é andar em simplicidade. Eu acredito que Jesus é simples, né? É diferente de ser simplista, né? Simplicidade é diferente de ser simplista. Simplista é alguém que ignora tudo e acha que só o que ele faz e ninguém vê, né? Tem gente que acha que o simplista acha que tem que andar com carro sem ar-condicionado, sem vidro elétrico, ele é simples, né? Não tem nada a ver. A simplicidade não está necessariamente naquilo que temos, mas no coração que temos. E eu queria ler Eclesiastes 7 antes de... Nós vamos dar uma voltinha aqui nas Escrituras. Eclesiastes 7, versículo... Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Acha Salmos, passa 2 livros para frente, você vai achar Eclesiastes. Capítulo 7, vamos lá, versículo 29. Como diz um amigo meu, abra em Eclesiastes. Sendo assim, eis a única conclusão que cheguei. O escritor chega numa conclusão aqui de tanta coisa que ele escreve aqui. Pensa, ele fala o seguinte: Deus criou o ser humano simples. Algumas versões falam justo,
outras falam íntegro, mas o sentido dessa palavra é simples, simplicidade, é fácil, reto. Deus criou o ser humano reto, simples, mas ele se deixou se envolver por muitas astúcias e ilusões. Então, a característica de Deus é que Ele é um Deus simples e criou o ser humano assim. Criou a gente de uma forma que qualquer pessoa possa viver de uma forma sem que possa viver sem criar pedras para si de tropeço, viver a vida de forma saborosa e ao mesmo tempo profunda em Deus. A vida, Deus criou o ser humano assim. Deus não complicou o ser humano. Deus não inventou coisa. Deus não criou, vou complicar a vida deles. Ele facilitou, Ele criou o ser humano simples. E a simplicidade cristã, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E tu vê Deus na criação, a criação revela o Criador, né? Então, quando tu olha para Deus, tu vê a tua imagem e semelhança, tu tem características de Deus. Nós temos características de Deus. E quando Ele falou, nós vamos fazer o homem à imagem e semelhança, assim como Deus é simples, Ele colocou a simplicidade em nós. Nós somos semelhantes a Ele. Imagem e semelhança fala de características. Nós temos características de Deus. E eu acredito que é uma marca em nós. Aquele que volta, aquele que se volta para Deus, ele tem que voltar necessariamente para a simplicidade. Em João 4, né, nós vemos uma discussão de números, de ego, teológica, né, quando os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus estão discutindo sobre quem batizava mais, Jesus ou João Batista. E Jesus está no meio daquela conversa e a Bíblia fala que ele saiu dali e foi em direção a Galiléia, se não me engano. E ele passa por Samaria, e em Samaria ele encontra uma mulher no poço, né? Todos conhecem a história. E ela é uma mulher samaritana e ela está meio-dia ali no poço e ela está pegando água meio-dia, porque na verdade ela tinha vergonha de pegar água em outro horário, porque ela teve 5 maridos, na verdade o que ela tinha era o 6º, né? Porque o que tu tem não é teu, então ela tinha 6 e nenhum era dela. Aquela mulher estava com problema, ela estava com dificuldade, ela estava com vergonha, então ela ia meio-dia pegar água. E Jesus foi lá meio-dia, encontrou uma mulher com sede e deu de beber. E aí os discípulos chegam, Jesus está aqui, a gente foi no Giasse, comprou um frango assado. Não, eu não quero, a comida que eu como, eu já comi, eu acabei de saciar a sede de alguém. Então Jesus se alimentou quando ele saciou a sede daquela mulher. Então Jesus sai da discussão, Davi cometeu um grande erro quando ele olhou para trás e contou os números do seu exército, do seu povo. Ele foi contar os números e Deus falou: quem mandou contar? Se tu está contando é porque tu está preocupado com números, Davi. E eu nunca trabalhei com números. Eu venço 32 mil com 300. Deus não trabalha com números. Deus, ele parece que Ele tem prazer de ver a gente falir primeiro. As nossas técnicas não dão certo, e aí Ele vem e fala: então agora é comigo. E a gente tem uma tendência a enfeitar o pavão. O pavão já é enfeitado, né? Mas a gente tem uma tendência a enfeitar o bolo, a deixar bonito para atrair. A gente tem uma tendência a querer daqui a pouco gerar estratégias e botar florzinhas para atrair, achando que na nossa forma de criar que a gente vai fazer o Evangelho atrair as pessoas. Não, o que atrai o Evangelho é o próprio Evangelho. O Evangelho em si, ele tem poder. Ele não precisa dos nossos enfeites. A pregação do Evangelho, ela por si só, ela não precisa das nossas formas psicológicas de atrair pessoas. Ela não precisa de barganha. Paulo fala: eu não usei de falsa palavra para atrair ninguém. Não precisa. O Evangelho por si só, as boas novas, o vinde de Jesus por si só resolve.
né? Às vezes a gente quer fazer alguém aceitar Jesus, vir para Jesus, e a gente começa a pensar de que forma. A forma mais simples é o abraço, é o eu te amo, é o que Jesus fez. Veio, nos amou, sem perguntar nada, não perguntou se a gente ia aceitar Ele ou não. Então a simplicidade do Evangelho, a simplicidade, ela gera liberdade, a duplicidade gera prisão. O que é a simplicidade? Quando você caminha em simplicidade, você é um só. Você não precisa ser duas pessoas. Você não precisa, num grupo ser uma pessoa, no outro grupo ser outra pessoa. Aqui na reunião dos santos ser uma pessoa, lá no trabalho ser outra pessoa. Quando você caminha em duplicidade, você fica cativo. Lembra quando Pedro foi exortado por Paulo? Porque Pedro estava no meio dos gentios, ele agia de uma maneira, no meio dos judeus ele agia de outra maneira. Aí Pedro viu aquilo, Paulo viu aquilo e falou: "Tu está errado. Como é que tu está sendo duas pessoas?" Essa duplicidade de caráter, de face, gera prisão, gera cativeiro. A simplicidade não gera liberdade, porque você é aquilo. Mas se alguém não gostar de você, não gostou do que você é. E se alguém gostar de você, gostou do que você é. Isso não gera penumbras, não gera lugares de escuro. Por isso que andar na luz, né? Como a Bíblia fala, se andarmos na luz como Deus na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, porque a comunhão gera na luz. Se a gente caminhar debaixo de sombra, áreas da nossa vida escondidas em sombra, e não caminhar debaixo de luz, de verdade, de sentimento, né? Não gostei. Eu achei engraçado uma vez, o Dirceu nem sabe disso. Ele estava num culto, uns 10 anos atrás, e o Dirceu, ele é sincero até demais. Ele estava no culto, e aí eu cutuquei no ombro dele, ele estava na frente, eu falei, eu cochichei um negócio no ouvido dele, mas era um negocinho no meio do culto. Ele, não entendi. Não, é tal coisa, uma piadinha. Aí ele, não entendi. Se fosse outro, no meio do culto, ele dizia, não é hora de conversar, né? E ele olhou para mim e falou, não entendi, Thelma. Eu falei, eu comecei a passar vergonha, porque eu estava no meio do culto. Tipo assim, eu vi, olha para frente, depois a gente conversa, e ele, tá, mas o que tu quer dizer? Eu falei, seu, outra coisa, seu. Fiquei sem graça. Mas ele foi tão sincero, tipo, não entendi. E quantas vezes, não sei você, mas eu fiz assim, eu nem entendi. Só para passar a conversa. Se você só, eu não sei, eu confesso o meu pecado aqui. Só para, isso aí. E a gente não entendi. É como? Ou não gostei da piada. E a gente ri, mas não gostou. Rir e não gostar é duplicidade, porque você não gostou, mas riu. Você está sendo duplo. Entende? A simplicidade cristã faz você dizer sim, faz com que o seu sim seja sim, e o seu não seja não, com um sorriso no rosto. Não, querido, não gostei. Tá vendo a minha casa? Olha a cor que eu pintei. Bonita, né? Aí o cara que anda em duplicidade, ele vai dizer, não, top, bonito. Esse roxo puxado por lilás ficou diferente. A gente é politicamente correto. Jesus não foi politicamente correto. Jesus foi sempre sincero, simples. Nunca ofendeu ninguém. Só ofendeu os fariseus, porque os fariseus caminhavam em duplicidade. Prova que os fariseus caminhavam em duplicidade. Eles diziam uma coisa e faziam. O próprio Jesus disse, aquilo que os fariseus dizem, vocês podem fazer, mas aquilo que eles falam, não façam. Então eles caminhavam em duplicidade. A simplicidade cristã faz você dizer sim e faz você dizer não. Tem coisa mais simples do que sim e não? Sem, né, até talvez com uma explicação após o sim ou não. É uma realidade interna que reflete em ações internas. Gente, a simplicidade, ela parte daqui.
Tudo que Deus faz no ser humano, ela parte de dentro, ela não vem de fora para dentro. Quando uma pessoa se converte, vai para uma igreja, no segundo dia ela tá com a Bíblia debaixo do braço, usando as roupas que aquele lugar manda, fazendo tudo que a igreja manda, de uma hora para outra, eu tenho medo. Eu duvido dessa conversão. Eu acho que uma conversão, ela não é assim, pá, puf, mudei por fora. Não, Deus muda por dentro primeiro. Eu lembro quando eu me converti, eu gostava de ouvir músicas seculares, desde de Led Zeppelin até Vaneirão, Skank e tudo mais. Eu ouvia de tudo. Eu era muito eclético nesse negócio de música. Eu gostava de ouvir tudo e eu tinha uns, sei lá, na época que o CD era caro e vendia CD, né? Eu tinha, sei lá, uns 300 CD, 200, eu tinha muita coisa de CD. E aí eu me converti e eu larguei primeiro os que disseram que era endemoniado, que era o Led Zeppelin, que era esses rock mais louco. Eu larguei esse aí que disseram que era demônio. Falei, não quero demônio. Aí passei no sarapico, assim, e joguei fora. Não dei para ninguém, porque já que é do demônio, não vou dar o demônio para ninguém, né? Joguei fora. E aí fiquei com alguns guardados. A Legião Urbana. Aí uma vez disseram que tem legião de demônios. Eu falei, Legião Urbana é do demônio. Aí joguei Legião Urbana fora. É uma inocência, mas um coração sincero. E aí comecei a jogar fora. O último que eu tinha era um CD de Vaneirão. Eu falei, Vaneirão? Quando gritaram Catarina. Peguei um monte, hein? Lembrar, né? E aí eu tinha que lá, de vez em quando eu ouvia. Aí o Espírito Santo, um dia, depois de um ano de conversão, o Espírito Santo falou, por que está escrito isso aí? Porque é legal, porque não tem nada, a música na letra não tem nada a ver, não fala de mal. Não, eu sei que não tem. Mas isso aí te edifica? A memória que traz isso aí é uma memória boa? Isso não traz uma memória boa, não. Me leva umas coisas ruins, umas coisas feias que eu fazia. Então, se tu puder, foi o último CD, um ano depois. Não foi uma pessoa que me convenceu, não foi religião que me convenceu, foi o Espírito Santo. Então foi de dentro para fora. De lá para cá, nunca mais tive um CD que me edificasse. Entende? Não foi. Quando é de dentro para fora, é permanente. Quando é de fora para dentro, é temporário, é efêmero, vai embora. Rapidamente passa. Então, a simplicidade cristã, ela traz essa liberdade. E ela é interno e parte para a parte de fora. A simplicidade não permite, por exemplo, que compramos coisas que não precisamos e não gostamos para agradar pessoas que nem conhecemos. A simplicidade cristã, ela faz com que a gente não compre coisa que não gostamos e não queremos simplesmente para agradar alguém ou porque a cultura está todo mundo tendo. Na simplicidade cristã, você caminha mais por necessidade do que por aparência. Você não compra pela aparência, compra pela necessidade. Para ficar bonito, isso faz parte, né? Vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Mas a grande questão é, você vai comprar para agradar quem? Teu marido? Top, glória a Deus, compre. Não no cartão dele, compre no seu cartão, né? Mas você vai, entende? A simplicidade ela é um lugar de equilíbrio, onde você não compra para agradar. Quanta gente faz isso? Compra coisas que não gosta e não quer para agradar pessoas que nem conhecem. Entende? A simplicidade cristã te leva para um lugar onde você vai comprar sim, porque você quer, por necessidade, porque você quer agradar seu marido, porque você quer vestir bem, porque você quer andar bem, mas não porque você vai querer agradar pessoas. Você não caminha, quem caminha em simplicidade não precisa agradar ninguém, só precisa agradar aquele que chamou, só precisa agradar o Senhor, e ela está tranquila, caminha sem precisar provar nada para ninguém. Uma pessoa que caminha em simplicidade não precisa provar nada para ninguém, amém? Não precisa mostrar uma coisa para ninguém. Em Lucas, olha que interessante, capítulo 12, versículo 16, 21, conta a história de um cara que a gente chamaria de prudente, mas Jesus chamou de louco. É um cara que estendeu a tenda, olha que interessante, ele esticou o barraco dele, aumentou o barraco, puxou mais umas telinhas para cá, e foi enchendo, e foi comprando, e foi guardando, 3 carros, 4 carros, vamos trazer para hoje, tá? E foi guardando dinheiro no banco, e foi guardando, e acumulando, e ele, olha gente, nós diríamos que esse cara é prudente. O cara está guardando, vai vir a crise daqui a pouco, olha aí, quem está com o dinheiro agora está bem na crise.
está nos Estados Unidos está melhor ainda. A 13,80. Ó, prudente. Um cara prudente. A Bíblia fala, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E aí? Você acumulou coisas na terra ou acumulou coisas no céu? Deus multiplica, o homem acumula, o diabo rouba. E o diabo só rouba o que o homem acumula. Tudo que a gente acumula envelhece. Lembra do maná? O maná que caía num dia é para aquele dia. Então, tu está dizendo que não é para fazer uma previdência, que não é para pensar no futuro, não é para me deixar um... Não estou dizendo isso, eu estou dizendo qual o propósito disso. Você está acumulando para quê? Onde está o teu coração? Qual a razão de você ter o que você tem? Qual a razão de você ter a casa que você tem? Qual a razão de você ter o carro que você tem? Qual a razão? O que te move a ter? É status? É para os outros verem? É para provar para alguém que você é bom? Ou porque você precisa, aquilo é bom e aquilo está trazendo um conforto para a tua família, aquilo está trazendo um equilíbrio, aquilo está trazendo, pessoas podem usufruir daquilo ali. A simplicidade cristã nos leva a um lugar onde as nossas motivações não são o nosso eu, o nosso ego. A simplicidade cristã nos leva a caminhar de forma simples. Por isso que uma pessoa pode estar dentro de uma BMW e ser simples em Deus, e pode estar dentro de um Fusca e não ser simples. Porque Deus não trabalha com o externo, Deus trabalha com aqui. Quando estão entendendo isso? A simplicidade. Uma vez eu ouvi uma frase, de vez em quando eu ouço, aquele cara é humilde. Por quê? Não, porque é pobre, não tem nada. Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, eu trabalho com um projeto social. O Fabiano, eu estava conversando sobre isso ontem, né, Fabiano? Gente que não tem um pinto para dar água, né? Não tem um tapete para dar um ataque. Não tem nada, mas não é humilde. E gente que tem dinheiro a dar com pau assim, ó. Dinheiro e tem um coração simples, humilde, porque a simplicidade é um valor interno que expressa externamente, através de generosidade. Questionaram uma vez Billy Graham. Questionaram Billy Graham sobre a fortuna que ele tinha de 6 milhões de dólares. Ele tinha em bens, ele tinha 6 milhões de dólares. É uma fortuna, é um bom dinheiro, né? Em bens, em coisas e tudo mais. E aí ele respondeu com a seguinte pergunta: vocês estão perguntando de forma errada. Vocês têm que perguntar onde estão os outros 81 milhões que eu ganhei. Porque eu ganhei 95 milhões. Eu tenho 6. Pergunta onde estão os outros 81. E os outros 81 estão na África, estão em projetos sociais, estão em vidas. O cara abriu mão de 81 milhões, ficou com 6. Eles questionaram 6. Quem tem mais simplicidade e generosidade? Quem tem R$1.000 e dá 500, ou ele que deu 81 milhões? Entende como a nossa forma de pensar e o nosso cálculo matemático é diferente? Muitas vezes a gente está olhando alguém e a gente não sabe o coração que a pessoa tem. Por isso que nós individualmente temos que buscar a simplicidade cristã. Essa simplicidade que faz a gente pensar não em mim, mas no outro. Não no que o outro pensa, mas no que o outro precisa. Quem é o outro? Quem está mais perto de mim. E outra coisa, mas o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então que bom que eu não sei o que você está fazendo. Isso é um bom sinal. Nós fomos lá na casa do Lucas e da Maria, que é onde é o grupo de convívio, né? A gente bateu umas fotos, o Fabiano bateu umas fotos. A gente vai montar as equipes, eu vou falar sobre isso. Nós vamos fazer um dia... como é que é o nome daquele programa lá? Do Gugu. Do Hulk. O nariz é o mesmo, né? Nós vamos fazer um dia feliz, um dia de sonho. Sabe um negócio assim? Nós vamos levar eles lá para o Gallery, para uma pousada. Ele e a família. E nós vamos pegar lá. Vou precisar de gente, umas 25 pessoas vou precisar. É o dia inteiro. É limpeza, vou precisar de 2 guarda-roupas. Gente, o guarda-roupa deles é um caixote. Eu nunca vi daquilo. Eu já andei, mas é muito sinistro. E aí a gente vai pintar dentro, vai pintar fora, vamos cortar grama, vamos fazer tudo lá, vamos deixar a casinha,
a vizinhança, no outro dia, acho que o bairro vai vir para a igreja todo. O pessoal, de quem é essa igreja aí? Né, o povo corria atrás de Jesus por causa do pão. É capaz de vir mesmo por causa do pão. Aí vem pegar o pão, mas recebe o pão da vida. Aí tudo bem, não tem problema. Mas uma coisa que eu ia pedir, eu vou falar depois sobre isso quando a gente reunir. Ninguém vai bater foto. Ninguém vai ficar batendo foto, postando em Facebook, nada disso. A gente não está fazendo para mostrar para ninguém. Quantos estão entendendo isso? Nós estamos fazendo. E outra coisa, vai dar certo? Aquele casal vai virar pastor missionário? Não sei. Eles vão amar Jesus mais? Não sei. A gente não está fazendo porque vai dar certo. A gente está fazendo porque é certo. Como igreja é certo fazer. Estamos juntos? Então a simplicidade cristã leva a isso, leva a esconder a mão esquerda da direita. Sem precisar, que bom a liberdade cristã de você fazer e ninguém saber. Isso é a simplicidade, isso traz liberdade. A gente fica às vezes cativo do que a gente faz. A gente posta um negócio no Facebook e vai lá ver quantas pessoas curtiram e quem curtiu. Que raio que a gente é. Para ver, fulano curtiu, grandes coisas. A gente fica assim, né? A gente gosta de massagear o nosso ego. Hebreus, olha que interessante, Hebreus 13:5. Pode abrir aí comigo? Hebreus 13. Hebreus 13:5 diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 5: seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo que vocês possuem, porque Ele mesmo declarou: por que motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Olha o que Deus está dizendo: alegrai-vos, contentai-vos com o que vocês têm, seja o vosso coração desprovido de avareza. O que é desprovido de avareza? Não é só quem prende, avareza é quem quer também, porque a avareza ela tem duplo sentido, é o sentido de não dar o que tem e querer o que não tem. Então esse querer o que não tem, quando ele ocupa um espaço na nossa vida maior do que o espaço de buscar Deus, é avareza. Não que ter coisas e buscar e conquistar coisas aqui nessa terra seja pecado. Irmão, é pecado? Não, de jeito nenhum. Faz parte do processo. Você tem uma casa, você tem um carro, e glória a Deus por essas coisas. Essas coisas não podem nos ter. E buscar essas coisas, quando eu me formei na escola em 98, eu tenho um amigo meu que se formou junto comigo. E ele continuou estudando. E eu tive a opção com ele na época. Ele falou: Thelmo, vamos estudar? Por quê? Vamos sair do exército. Vamos crescer em concurso público. Vamos fazer mais concursos. Vamos fazer faculdade. E na época eu tive uma escolha a fazer. Eu acho que eu teria capacidade de continuar estudando. Na época eu estava com a cabeça bem quente, né? Com a mente bem ativa. Agora se eu voltar a estudar eu não lembro mais nem o que é equação de segundo grau. Mas regra de 3 eu lembro, porque eu aprendi. E eu lembro que ele foi estudar e eu olhei, eu tinha recém-casado, eu falei, eu estava com um ano e meio de conversão, 2 anos, meu coração estava queimando pela Bíblia, eu tinha recebido umas palavras proféticas que Deus ia me usar nas Escrituras, eu queria tanto estudar a Bíblia e estudar mesmo, sabe? E eu fiz uma opção, falei, cara, vai embora, vai estudar, eu vou ficar com a Bíblia. Cara, e desde a época eu comecei a estudar Bíblia e cursos, escola de clamor, e investi meu dinheiro, desde 2007 até 2013, todos os meus 13º e férias foram entregues lá em Belo Horizonte, minhas férias, eu não sei o que é 30 dias de férias, sempre fui para lá. E aí mas isso tudo para buscar algo mais em Deus, entende? E
foi uma opção minha. O meu amigo hoje, ele é inspetor da Polícia Federal. Engenheiro civil, inspetor da Polícia Federal. Ganha, sei lá, uns 18, 17, 15 mil reais. E ele conversa comigo às vezes, dá uma vontade de bater nele. Sabe? E o meu coração às vezes quer ficar duplo. Ó, tá vendo que tu perdeu? Tu podia estar ali. Mas eu olho para o outro lado e vejo onde eu estou em Deus, e as coisas que Deus gerou na minha vida em Deus, e de alguma maneira, algumas pessoas que eu pude beber um pouco da água, como a mulher samaritana foi lá em Samaria, e pessoas vieram ver Jesus, através da minha vida, algumas pessoas vieram de Samaria e foram ver Jesus. Então eu fiquei pensando, eu fiz a melhor escolha, na época, fiz a melhor escolha. São escolhas, são opções que a gente tem, e o nosso coração ele pode ser decidido pela avareza, o desejo de ter, ou pelo desejo de agradar a Deus. São opções. Na época, Deus me iluminou. Não que eu sou bom, o Espírito Santo me iluminou para aquilo. Eu conheci um militar que foi preso lá em Belo Horizonte, um subtenente, uma carreira excepcional. Todos os cursos do exército que você pode pensar, ele fez. O cara estava indo para a Bolívia representar o país numa embaixada. Muito bom. Só que o cara foi andando na rua, umas meninas de 15 anos, ele parou o carro, numa rua de prostituição, 2, 3 meninas de 15 anos entraram no carro, a polícia encostou atrás. Pronto. Você pensa o que deu televisão e pedofilia, e meu filho, ele foi preso e o general mandou prender, e a casa caiu, caiu feio mesmo. Ele tinha, interessante, ele estava transferido, a esposa e os filhos do casal, um filho e a filha, estavam em Porto Alegre. Ele voltou lá para Minas Gerais só para buscar a mudança, e nessa ida para buscar a mudança aconteceu isso. E aí ele foi preso, e aí foi uma vergonha para o exército, assim, foi muito, muito ruim. E eu fui visitar ele na cadeia, dentro do quartel. A gente tinha um grupo de cristãos que a gente se reunia toda quarta-feira, e aí a gente foi com um grupo de cristãos lá levar uma Bíblia e conversar com ele. E ele disse o seguinte, ele chorou muito, só chorava, perdeu 15 quilos em 10 dias, o cara estava destruído. Ele disse que a filha dele e o filho dele vieram visitar ele, logo que foi preso, né? E a filha veio e abraçou ele. Ele disse que foi o que destruiu ele. E falou o seguinte, depois de chorar muito, falou: pai, agora nós temos uma vantagem nisso tudo. Tem uma coisa boa nisso tudo. Aí ele: que foi, filho? Agora a gente vai ficar mais junto. Porque a vida inteira ele dedicou ao exército. E ele fez todos os cursos para interesse próprio, para beneficiar a sua carreira. E ele não pensou, ele não calculou que isso perderia tempo com a família. E ele perdeu muito tempo longe de casa, longe da filha. E a filha sentiu isso a vida toda. E agora ela estava dizendo que uma coisa boa aconteceu. Ele disse que aquilo ali, ele queria pegar as medalhas dele e jogar num vaso sanitário, assim, ó. Ele disse que ele queria voltar anos atrás, ele queria voltar lá no comecinho e fazer tudo diferente. Não deixar de trabalhar e ser o melhor naquilo que faz. Mas tem coisas que ele não precisava fazer. Sabe por que ele fez? Ele admitiu para nós. Porque ele queria uma carreira superior à dos outros. Ele queria mostrar que a carreira dele era boa, ele era melhor. Porque ele queria provar para o pai dele que ele podia. Quando a gente faz coisas para provar para os outros, a gente faz coisas que não deve. Lembra quando eu falei aqui de Jefté? Não sei se vocês estavam, se todos estavam. Eu falei que Jefté queria provar que era bom. E ele fez um voto com Deus: Deus, se o Senhor me der vitória, eu mato a primeira pessoa que eu encontrar na hora que eu vim da guerra. E ele foi para a guerra, Deus deu vitória, ele voltou e encontrou a filha. Ele fez um voto no momento de querer provar para os outros. A simplicidade não permite que a gente tenha que fazer nada para provar para ninguém.
Entende? Um garoto que está fazendo a prova para oficial do exército ali no quartel, cristão, menino de Deus, veio falar comigo: sargento, eu vou fazer a prova, e se eu passar eu vou fazer curso de guerra na selva, eu vou fazer paraquedista, guia de montanha, guia de cordata, batedor, Pantanal, eu vou fazer todos os cursos de comandos, forças especiais. Eu falei: eu vou fazer todos os cursos. Eu fiquei ouvindo ele. Legal, cara, mas tu está calculando quanto vai te custar isso? Como assim? Tu quer casar cedo ou lá pelos 35, 40 anos? Não, sargento, eu quero casar logo. Tá, tu quer casar logo, tu quer uma família? Não, família, quero ter filhos, eu quero ser um bom pai. Então eu vou te contar uma história. Aí contei a história desse subtenente que foi preso. O menininho baixou no choreiro. Não, eu quero a minha família. Então calcula. Se tu quer fazer isso, casa depois dos 35, 40, calcula. A Bíblia fala que o homem prudente é aquele que antes de construir a casa, o que ele faz? Calcula. Vai dar um passo? Calcula. Vai comprar? Calcula. Aí às vezes a gente compra uma coisa desnecessária. Desculpa, queridos, mas a maioria dos nossos endividamentos são culpa nossa. O diabo não tem nada a ver com isso. O Criciúma Shopping não tem nada a ver com isso. O cartão do banco não tem nada a ver com isso. Aquele cara que vem com a malinha do lado não é o Satanás. Não tem nada a ver. Obrigado pelo amém. É verdade. A gente se atola porque quer. Porque tem que comprar um modelo novo que saiu. Se não comprar, eu estou atrás. É coisa nossa. É nossa. Compramos não por necessidade, compramos por aparência. É nossa. Já contei aqui a história do Versalhes. Meu Sedale, do Versalhes CD que eu tinha, CDs manchando. Eu podia trocar o Versalhes, eu podia. E quando eu troquei por uma televisão de 29 polegadas e uma bis usada. Estou falando, chovia dentro. Pensa um carro que não valia mais nada. Mas eu fiquei anos com ele. Sabe por quê? Porque eu tinha princípios e valores. Eu precisava não investir num carro, mas investir na minha filha, na Vitória. A Vivi não trabalhava na época, e a opção nossa foi essa, que ela ia ficar em casa cuidando da Vitória. Mas abriu mão de salário, abriu mão de alguma coisa. É verdade, mas a vida cristã é feita de escolhas. E o que a gente planta, a gente colhe. Andar em simplicidade também é consultar Deus na compra de uma fazenda e na compra de uma havaiana. É consultar Deus. É perguntar para o Senhor. Não precisa tanto botar prego na havaiana, não precisa. Não é para tanto. Se arrebentou, compra outra. Tem gente que bota prego, calma. Sai fora, espírito de miséria. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de a gente caminhar em cima de uma simplicidade. Caminhar em cima de acordo, marido e mulher. Amém, queridos? Estamos juntos? Filipenses 4,12. Olha o que diz Filipenses, volta um pouquinho. Filipenses 4,12. Gálatas, Efésios, Filipenses. Olha o que Paulo diz: sei o que é passar necessidade, sei o que era andar em fartura. Aprendi o segredo, o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, possuindo muito ou pouco. A simplicidade cristã te leva a um ponto de que você aprende a viver em contentamento em qualquer situação, seja com muito ou seja com pouco, seja com uma picanha na mesa ou seja com um estalado no meio do pão d'água, que é top, pãozinho
d'água com o vinho é de Deus. E até o Salvador da pátria, que eu estou chamando lá em casa de Capitão América, que é o miojo. O miojo é o Capitão América, ele é bom, ele é forte, ele sustenta, ele dá um jeito, ele resolve problema. Então, o miojo é top, cara. É o que há. É o ouro. Não tem nada, vou no mercado, não, tem miojo? Tem, resolve. Resolveu aquele momento. É o salvador dos momentos. Queridos, olha o que Paulo diz: eu aprendi. Ei, simplicidade a gente se aprende. Não é uma coisa que cai do céu, a gente aprende vivendo um dia após outro. Pessoas que estão aqui talvez já podem testemunhar isso. Momentos de pura escassez e momentos de muita abundância. Aprendeu a viver nos dois. Então quem aprende a viver nos dois faz o quê? Sabe ser grato. Sabe agradecer. Obrigado porque eu tenho, obrigado porque eu não tenho. O Senhor é bom em todo o tempo. Amém, queridos? Ações práticas para a simplicidade. Vamos lá. Reconhecer que tudo vem de Deus. Ei, quando a gente reconhece que tudo vem de Deus, a gente tem um coração mais grato. Tudo que você tem vem de Deus. E toda aprovação e limitação que porventura venha, vem do seu Pai. Ele está ensinando algo para mim, para você. Mesmo privações que a gente não gostaria, em momentos que a gente não gostaria, e mesmo situações que fala: Deus, por que agora? Esse momento que estava tão bom, porque eu quero te ensinar que nada é melhor do que eu. Estava tão bom, mas nada é melhor do que eu. Estava bom demais. Quando fica bom demais, Deus fala: epa, está ficando demais, está ficando melhor do que eu. Colocar o que temos à disposição dos outros, mordomia cristã. Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Entregaram não, entregaram toda a sua vida. Quando você entregou, você falou: a minha vida é tua. Levanta a mão, por favor. Foto. Entregou mesmo? Quando você entrega a sua vida para Jesus, você entrega metade dela? Sim ou não? Não. Um cara chegou para Deus e falou assim: Deus, minha vida é tua. Tu és digno de tudo. Te entrego os meus sonhos. Cuidado, Deus ouve. Cuidado, é sério, cuidado, Ele ouve. É verdade? Então eu quero ver se é. E a gente entrega, e um cara chegou para Deus: eu entrego tudo, Deus. Tudo é teu, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu sou é teu. Eu vim da barriga, vou nu para. Tudo é teu. Então tá bom. Então vem cá. Tudo é meu? Tá. Então, sabe aquela fazenda que tu tem lá? Eu quero para mim. Eu vou usar, eu tenho um projeto com ela. Não, Senhor, mas minha fazenda, final de semana, onde eu fico final de semana, eu quero descansar, eu vou para minha fazenda. Não, mas tu acabou de dizer que tudo é meu. Tu entregou tudo para mim. Tu quer dizer que a fazenda não é? Fazenda também, tudo, né? Não, Senhor, tudo. Mas daí, sem a fazenda, final de semana eu vou ter que ir para a casa da praia. Ah, tu tem uma casa na praia? Então a casa na praia também é minha, porque eu estou precisando, eu tenho um projeto lá com os surfistas, eu vou usar a casa na praia. Ah? Mas Senhor, daí final de semana o que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar em casa. Ah, tu tem uma casa? Onde? Na cidade? Também quero, eu estou precisando. Tu entregou tudo, a casa é minha agora. Senhor, daí, como assim? Eu vou dormir onde? Tem que dormir dentro do carro, do meu, da minha esposa. Tem 2 carros. Os 2 para mim, eu estou precisando. Mas, e aí como é que eu fico? Eu vou para casa da minha sogra. Sogra, tu tem uma esposa então? Tem, quero a tua esposa para mim. É minha. Senhor, tu tirou tudo, vai ficar só os meus filhos. Quantos filhos tu tem? Tem 3, Senhor, os 3 para mim. Senhor, e agora? Não, tu entregou tudo para mim, tudo é meu. Agora eu vou te devolver tudo, mas não esquece que é meu. Eu estou te emprestando. Quando a gente entrega tudo para Deus, Ele nos devolve na condição de mordomo, não mais na condição de dono. Agora o dono, digno de tudo que você tem, é Ele. Então a sua casa, seu carro, seus bens, sua vida, seus filhos, sua esposa, não são mais seus. Se não são mais seus, cuida bem, porque você é mordomo. E o mordomo cuida bem das coisas do seu Senhor. Amém, queridos? Ele cuida bem das coisas do seu Senhor. A mordomia cristã, colocar em condições à disposição dos outros,
São ações práticas. Logo, os dons e talentos não podem ser enterrados, porque não são nossos. Ei, o seu dom e o seu talento você não pode enterrar, porque não é seu. Se você enterrar, você está sendo negligente. Lembra da parábola do talento? Ah, Senhor, eu enterrei. Negligente, servo mau. Você não fez o que é bom, porque não era seu. Quem mandou enterrar? Eu te dei. Era para te multiplicar. Você não desenvolveu o que eu te dei. Então você não tem o direito de não usar o que Deus te deu. Obrigado pelo amém. Ah, eu vou ficar aqui, não vou. Não quero mais saber. Vou enterrar o que Deus me deu. Negligente, porque não é mais seu. O dom que você tem não é seu. O chamado que Deus colocou em você não é seu, é de Deus. Se é de Deus, cuida bem, desenvolve ele. Amém? Comprar coisas pela utilidade, não pelo status. Fique um pouco longe das redes sociais, desligue o celular. São coisas práticas que a gente pode fazer. Não sei você, mas às vezes eu tenho uma guerra com o tal do celular. Porque WhatsApp é tudo, é chamando a gente, falando, é grupo. Aqueles grupos incomodam, e aquele negócio todo e tal, e vai. Eu não sei você, mas às vezes me dá uma paz em desligar o celular. Mas é tão difícil, pode pegar e fazer aquele, desligar. Aí já começa a dar uma coceira para ligar, para ver se alguém mandou alguma coisa. Entende? Esses dias eu fui sair com a Vitória, eu desliguei o celular, ela chorou. Porque eu desliguei o celular na frente dela. Ela chorou. Nós íamos pro shopping. Eu desliguei. Foi, pai? Não, estou desligando, filha. Por quê? Eu vou ficar só contigo. Ela chorou. Olha que ação mais simples de desligar um celular. Mas essas coisas estão roubando nós de uma simplicidade, de uma vida de contemplação. A gente não contempla mais a criação. A gente não contempla mais o que Deus fez. A gente não observa mais o pardal. É sério. Eu gosto do pardal. O pardal não vale nada, eu gosto de olhar para o pardal. Eu lembro que Deus me ama mais que o pardal e cuida do pardal. A gente não contempla mais, a gente não fica mais em casa. Ei, desliga o celular, desliga a televisão. Lembra quando falta energia em casa? Lembra? Falta energia em casa, o que acontece? Não tem assunto. Mentira? Não fica um silêncio em casa? Tem assunto. Acende a vela. Aí de repente, depois de meia hora, um faz uma pergunta. É aquele negócio lá. Aí começa. Quando percebe, está todo mundo perto, porque está sem luz. Está todo mundo meio perto do outro, na mesa, no sofá, e começando a conversar. Será que tem que acabar a energia para a gente conversar? Será que Deus tem que tirar algumas coisas da gente para a gente conversar, para a gente ver que a gente tem pai, tem filhos? Desculpa, mas a gente tem Netflix, a gente tem umas coisinhas de entretenimento que são bênção, mas não são. Que às vezes a gente põe lá e deixa nossos filhos vendo, e a gente está e não está com eles. Não entre em discussões vãs, que não edificam. A simplicidade cristã te leva a não discutir com ninguém. Não precisa. É em vão, é desnecessário. Não entre em discussões vãs. Por que batiza em água corrente e água parada? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome de Jesus? O anjo tem quantas asas? Jesus, é Yeshua ou Yehua? Queridos, essas coisas, Paulo diz, só pervertem os ouvintes. Vou repetir, essas discussões só pervertem os ouvintes, não edificam ninguém. Eu nunca vi uma pessoa edificada com esse tipo de discussão. Nunca vi. Quer estudar as Escrituras e quer conhecer mais de Deus, vai conhecer para te praticar, não para discutir com ninguém. Obrigado pelo amém. Quer conhecer mais de Deus? Quer se aprofundar nas Escrituras? Se aprofunda para te praticar. Conhece Deus para praticar e andar com Deus, não para conversar com ninguém. Quem sabe muito, fala pouco. E quem sabe pouco, fala muito. É sempre assim. É sempre assim. Quem sabe muito, o cara está sempre quieto. Aqui, ó.
Pode ver, observa, numa roda de conversa, quem sabe muito. Aqueles, sabe, eu gosto de conversar com aqueles velhinhos. Esse dia eu conversando com o Judson, diz ele que lá em BH ele falando assim: então, o que tu acha? O que tu acha que a igreja? Tu acha que a igreja está, como é que ela está caminhando? Tu acha que ela está bem? E eu falando, eu que tenho que te perguntar isso. O que eu quero saber? A tua opinião. E ele fazendo perguntas, querendo a minha opinião. Eu falei, esse cara sabe muito, Deus fala com ele, ele é um profeta. E ele perguntando a minha opinião. Sabe o que mostra isso? Humildade, simplicidade. Ele sabe muito, e eu nunca vi ele discutindo. Ei, em nome de Jesus, não entre em discussões que não levem a lugar nenhum, que não edifica. Sai e vai para Samaria. Deixa o povo discutir quem batiza mais. Fique com o evangelho de Jesus, não fique com o evangelho do Luiz Hermínio, do Telmo, do Armínio, do Calvino, de qualquer evangelho. Muito legal todos eles, pelos estudos, por tudo que eles buscam e até ensinam. Mas fique com o evangelho de Jesus. Fique com a simplicidade de quem Jesus é. Caminhe com Ele, vá para o teu quarto, fecha a porta, fique com Jesus. Tenha uma vida diária com Jesus. Acorde um pouquinho mais cedo, dá um bom dia para Ele, vai dormir um pouco mais tarde, desperta na madrugada um dia, fique com Jesus, fique parecido com Ele, que nós possamos ficar mais perto de Jesus e mais longe da religião, mais perto de Jesus e mais longe dos enfeites dessas coisas nossas, que a gente possa ser mais simples, perdoar mais fácil. Quando a gente está com Jesus, a gente perdoa mais fácil. Quando a gente está com Jesus, a gente sai do espírito de comiseração. Ninguém está olhando para mim, porque Jesus está olhando para mim. A gente anda numa simplicidade. Quem anda com Jesus entende entende outra pessoa, entende a dificuldade, a imaturidade. Fulano fez tal coisa, é porque é imaturo. Não, é imaturo. Fulano pecou, tu também peca. O coração de quem está com Jesus é parecido com o de Jesus. Ele vai dizer, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Quem ensina isso é Jesus. A religião nos ensina a cantar sabor de mel, a dizer que é bom, é verdade. E até esses evangelhos que eu citei aqui, de homens de Deus, são muito legais, cara, mas eles, querendo ou não, fogem da essência da simplicidade do evangelho. Só Jesus, só a simplicidade de andar com Jesus, só a simplicidade de falar menos, de falar sim e sim, não e não. Só a simplicidade de uma pessoa fazer o que faz, fazer para Deus. Eu quero contar aqui, eu quero honrar os irmãos, os atalaias aqui, os irmãos que cuidam dos carros. Quero honrar aqui vocês publicamente. Teve pessoas que vieram testemunhar para mim, que se alegraram com a organização, com a forma com que vocês recebem as pessoas dos carros. Glória a Deus pela vida de vocês. Vem cá vocês dois. Mais alguém? Só vocês dois? Vem cá. Vem cá, Kelinho. Vem cá, Thiago. Vem cá. Mais alguém que estão com vocês lá? O Gil não veio, né? Vem cá, queridos, vem cá. Vem cá. Quero honrar esses meninos aqui, ó. Ninguém vê, não tem CD gravado. Agora eu tenho CD gravado. Vocês não gravam nada. Mas o coração deles está ali, na simplicidade de servir. Faz parte do corpo. Alegra o coração de quem é recebido. Na simplicidade de uma lanterna e um colete feio de dó, que eu olho para aquele colete e falo, meu Deus, aquilo ali é mico. Ele ficou estiloso, mas a hora que bate o farol naquilo, é a luz de Jesus. E eles estão ali servindo o Gil na simplicidade. Eu poderia citar vários aqui que estão fazendo, estão servindo na simplicidade de que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber,
de que não tem honra, não tem aplauso, não tem CD. Ninguém bate nas costas e diz que louvor top. Ninguém bate, oh, que palavra. Não, mas estão ali. Amém, queridos? Uma salva de palmas para Jesus pela vida desses meninos aqui. Obrigado, querido. Na simplicidade do Evangelho. A gente não quer andar em cima. Queridos, deixa eu explicar uma coisa que nós estamos com a igreja aqui hoje. A gente não quer andar em cima de ativismo. Nós vamos ter um segundo culto quando Deus mandar e se Deus mandar. Sabe por quê? Porque não é mais o culto que vai fazer a gente ficar mais crente. Obrigado pelo amém. A gente precisa de comunhão, relacionamento. Ei, em nome de Jesus, fazer discípulo não é para pastor, é para todo mundo. O ide de Jesus não é para pastor, não é para líder, é para todo mundo. Ide, fazer discípulos, é para todo mundo. Você que está me ouvindo, você tem que fazer discípulo. Eu sou obrigado se eu não fizer. Não, não é obrigatoriedade. É através do relacionamento, de amar as pessoas. Amar as pessoas, ame pessoas e elas naturalmente se tornarão discípulos de Jesus. Amém, queridos? É indo, em Marcos usa o termo indo fazendo discípulos. Indo como? Trabalhando, estudando, fazendo faculdade. Enquanto eu vou indo, eu faço discípulos. Como? Com a minha conduta, com a minha forma de andar, com a minha forma de ser, com o meu coração, tentando ser, buscando ser igual a Jesus. Amém? Não, queridos, façam discípulos semelhantes a Jesus. Quantos? Não interessa, 12. Dá até um arrepio. 12, 11, 70. Não interessa quantos você vai fazer, quantos o Espírito Santo vai usar você. Mas façam discípulos. Como que se faz discípulo? Ame pessoas. Dedique tempo, dedique oração. Ouça, senta na mesa, toma café. Não é difícil. Não é difícil. É mais simples do que a gente pensa. Jesus é simples, amém? Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. E se não tiver resposta, não dê resposta. Não sei. Tem um pessoal que da Escola do Clamor manda às vezes uns e-mails para mim perguntando umas coisas para mim, cara. Meu Deus, umas perguntas assim que eles querem saber quantos asas tem no anjo. Cada pergunta, cara, que eu falo assim, não sei. Só isso? Só isso, eu não sei. Posso dar minha opinião aqui, mas não está na Bíblia, então não sei. O que é galardão? Não sei. Não, mas dá para entender? Não sei, não está escrito, não sei. Não tem resposta? Não sei. Se você disser vou, vai, honra, cumpre, tem a palavra de honra. Por isso, cuidado na hora de dizer uma resposta. O cristão tem que dizer, se ele falou que vai, ele vai. Se ele falou que vai orar, ele vai orar. Então não prometa, vou orar por ti, se não vai orar. Você pode esquecer, então anota. Amém? Não deixe os outros esperando na padaria. Tô brincando. Esses dias eu não esqueci. Já acontece. O irmão ficou esperando na padaria. Deu troco. Fique com o evangelho simples. Contemple a criação. Em nome de Jesus, querido. Para um pouquinho, dá uma olhadinha para o que Jesus criou. Deus vai falar com você. Pare um pouquinho, não fale nada. Se você quiser uma rede, uma varanda, tem a minha. Vai lá, deita na rede lá da minha casa. Fica olhando o mato, o passarinho. Tem uma sabiá que está fazendo um ninho numa árvore do lado da minha varanda. Da varanda eu toco no ninho assim. Uma sabiá vermelha fazendo ninho. Vê ela fazendo ninho desde o começo. Aí eu já vou escrever um livro. A sabiá do meu jardim. Abra em 2 Coríntios 11, 3 e eu encerro. Segunda Coríntios 11, 3.
existe um alerta de Paulo para os coríntios. Ele fala o seguinte: eu receio que assim como a serpente enganou Eva na sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da pura e simples devoção que há em Cristo. Vou repetir, preste atenção por favor. Eu receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida. Eis, nós não estamos totalmente bloqueados disso. Paulo está dizendo que ele receia que nós possamos ser enganados assim como Eva foi, e vocês abandonem a simplicidade e a sinceridade da devoção de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quero te abençoar e me abençoar com uma palavra: que a gente não fuja da simplicidade e da pureza de servir o Senhor.